Deixa eu dar boa noite para ele que está lá em Massachusetts, lá em Boston, Massachusetts, o advogado Danilo Braque, porque assim, antes eu quero contar para vocês a história, né? E a gente vai conversar com o Danilo a respeito do que está acontecendo. Primeiro o seguinte, vocês devem ter ouvido falar da história do Rodrigo Branco, que é um guia turístico lá de Orlando, e ele faz um agenciamento entre celebridades e marcas de brasileiros lá em Orlando, marcas que apostam nele, para poder ter uma divulgação por Instagram e soltam prêmios não, soltam coisas como comida, alimentação, estadia, enfim, uma série de coisas. Na realidade é o famoso jabá. Né? E o que acontece é o seguinte, ele faz essa negociação para levar, por exemplo, Xuxa, Ivete Sangalo, Preta Gil, todo mundo para passar um tempo em Orlando e ele tem aquela situação de ser o cara que consegue os VIPs. Consegue os VIPs lá para Disney, consegue os VIPs para shows, consegue as coisas na faixa. Quer dizer, a economia da celebridade é para lá de $10 mil no mínimo, e claro que ele embolsa um dessas empresas. Isso é ruim? Não, isso não é ruim de maneira nenhuma. Né? Na realidade, o que ele está fazendo é o trabalho dele. Né? Enfim. Aí o que aconteceu foi o seguinte. O Rodrigo, participando, né, de uma live no Instagram que tem sido muito comum, da Ju de Paula. Se eu não me engano, a Ju de Paula é DJ, né? Ela é DJ, né? É isso mesmo? Ela é DJ e ela estava fazendo uma live falando, chamou ele. E aí estavam falando de Big Brother e aconteceu uma situação bastante desagradável. E claro que isso gerou muita polêmica. Eu queria chamar o doutor Danilo para conversar comigo e que eu quero que ele acompanhe com a gente, né, eu vou passar os VTs aqui para quem não viu poder ver e todo mundo tirar suas conclusões. Muito boa noite, doutor Danilo. Boa noite, Paulo, tudo bem? Tudo bem? Como vai? Como estão as coisas por aí em Boston, né? Claro. Eu tô pertinho de Boston, tô aqui na redondeza de Boston e a gente tá nessa quarentena, né? A gente tá nessa vida bem diferente do que era um mês atrás. Pois é, sei bem como é que é. Doutor, bom, vamos assistir juntos e depois vamos bater um papo falando a respeito. Primeiro vamos ver o primeiro vídeo, que é o vídeo justamente que tem as acusações, porque no Brasil já acusaram ele de depoimentos, declarações racistas, né? Vamos assistir, vamos acompanhar. Rafa. Ah, você torce pela Rafa? Eu torço pela Thelma. Não, a Thelma nem pensar. Gente, posso falar uma coisa? Querer torcer pela Thelma é racismo. Quê? Nossa, você vai ser muito criticada, tá, seu querido? Eu não vou nada, porque é o seguinte, todo mundo tá votando nela porque ela é negra, coitada. Claro que não, garota. É, Ela é maravilhosa. Sim. Você não assiste Big Brother. Gente, claro que eu assisto. Posso falar? Ela, semana passada, que ela ganhou uma provinha, ficou se achando, humilhou todo mundo. E aí? Claro que não. A Mari foi super errada falando que deu a prova pra ela. Mari não deu prova pra ninguém, ela saiu porque ela quis. Não. Quer ver, por exemplo? É a mesma coisa que eu falo da Maju Coutinho. A Maju Coutinho, ela é péssima, ela é horrível. Ela é péssima, ela é horrível. Ela fala tudo errado. Eu assisti hoje, ela é errada. Ela só tá lá por causa da cor. É o oposto. Gente, eu não tô acreditando nisso que você tá falando. A carreira dela, qual foi a carreira dela? A carreira dela foi ela ser xingada. Daí foi todos por Maju, não sei o que por Maju. Ela não tem uma carreira, ela nunca foi repórter de campo, ela fala tudo errado. Hoje ela deu 3 dela. Eu, como diretor de televisão maravilhoso, eu vou te falar. Ela lê o TP errado. Ela não sabe ler a entonação. Ela vira e fala assim, ó, e confirmado mais 150 mortos na Itália. E agora a gente tá falando com o Ju de Paula de Vidigal, chegou em São Paulo. Você fala, Gente. Bom, na realidade, isso que você viu aí, eu não sei, tipo, eu acho extremamente desagradável a forma como ele se dirigiu a Maju Coutinho, que é jornalista, apresentadora do Jornal Hoje, né? E a Thelma, que aliás é a líder da semana no Big Brother, né? E deu um tapa na cara de meio mundo agora. Né? Líder, aliás, pela segunda vez, porque ele citou que ela foi líder da outra vez e que daí ela já, né, foi líder e humilhou um monte de gente. Doutor, primeiro, assistindo esse vídeo que a gente viu agora aí, ele cometeu algum crime aqui nos Estados Unidos, doutor? Eu não consigo ver. Eu não consigo enxergar qualquer crime ou sequer alguma violação civil aqui nos Estados Unidos, né?
Vamos começar dizendo que eu não assisto Big Brother, nunca assisti, não tenho nem ideia. Aqui a gente trabalha muito, né? E eu realmente não é necessariamente do meu interesse. Geralmente eu assisto muita coisa que a maioria das pessoas consideraria muito boring, né? Que seriam eu assisto filmes de história, né? Biografias, essas coisas assim. Mas apenas baseado no teor dos vídeos, e eu vi esse e vi outros vídeos também. Aqui nos Estados Unidos eu não vejo nada que seria acionável em corte contra ele. Então, assim, aqui nos Estados Unidos, ele não cometeu crime algum. Ele estava em Orlando, a Judi Paula estava no Brasil. As duas pessoas que são tidas como vítimas lá no Brasil estão no Brasil. Uma é apresentadora da Globo, a outra está num programa da Globo. Aí o que aconteceu, doutor, foi o seguinte, né? A gente sabe que se a gente for pegar pela nossa cultura brasileira, foi realmente muito desagradável, né? Aí ele depois veio e pediu desculpas. Só que ele pediu desculpas só para Judi Paula, que era a menina que estava fazendo a live. E ele nem cita, na realidade, desculpas. Olha aqui, Maju, desculpa, que seria até o normal. Isso no meu ponto de vista, na minha educação, aliás, eu acho que seria assim. Vamos assistir o pedido de desculpas do Rodrigo, vamos lá. Na verdade, eu já falei besteiras, já falei coisas que eu falo que eu mudei de ideia. Ontem mesmo eu estava falando com um amigo meu, e eu falei não sei o que, ele falou, mas você falava diferente. Eu falei, mudei de ideia. É ignorante não mudar de ideia, não ouvir, não conversar. Eu hoje participei de uma live da Judi Paula e falei um monte de merda. Não falei nada como eu penso, ou como ou que eu queria explicar, o que eu queria falar. Eu queria falar uma coisa e falei totalmente outra, fui totalmente racista, falei merda. E a gente tem que assumir quando a gente fala merda, né? Recebi ligações de amigos meus, principalmente. Isso que eu falo que é bom ter amigo. Às vezes eu vejo alguém fazendo merda e falo, essa pessoa não tem amigo. Eu, graças a Deus, tenho amigo. E se escutar e se... Primeiro pedi desculpa pra Judi, que tava fazendo a live dela com os amigos, assim, pra descontrair. Eu entrei do nada, que tava fazendo outra coisa. Comecei a falar um monte de abobrinha, não consegui explicar. Eu quis, na verdade, falar meu voto. Tudo a famosa briga após o Big Brother. Quis falar uma coisa pra Manu ficar. Aliás, pedi pra todo mundo votar na Manu. E então, desculpa. Desculpa mesmo. Não, quem me segue sabe que eu nunca falei merda assim. E a gente fala merda sem pensar, mas o mais importante é a gente poder assumir nosso erro. Desculpas a todo mundo. Levei puxão de orelha. E... aliás, ele tomou muito puxão de orelha, né? Primeiro pela boca suja, né? Desculpa, até peço desculpas para quem está assistindo, que não foi tirado na edição. Peço 1000 desculpas. Erro da minha edição de não ter tirado os palavrões aí, mas... Enfim. Mas você viu, ele não pediu desculpas. Agora, doutor, eu volto para a seguinte pergunta. Logo depois que tudo isso aconteceu, né, repercutiu um monte de gente falando, olha só, algumas empresas falaram, olha, a gente não compactua com isso, a gente não concorda com esse tipo de comportamento. Outras empresas passaram pano, né? Mas, por enquanto, a gente pode dizer que ele foi vítima da liberdade de expressão dos Estados Unidos? Não. Eu acho que ele foi vítima de falar demais, né? Eu acho que ele não parou para pensar, ele se entusiasmou com a própria fala, e é aquela coisa, ele cometeu um erro que todos nós cometemos, né? Quando que já não aconteceu alguma vez que a gente falou algo que a gente não devia de falar, né? Mas de um ponto de vista legal, a gente sempre olha, aqui nos Estados Unidos, para você ter algum tipo de ação legal, você tem que demonstrar que, primeiro de tudo, houve um dano, certo? E então, olhando essa situação, eu não consigo ver que ele tenha causado um dano específico, uma injúria para nenhuma das duas moças, né? Apesar dele ter pagado um mico terrível, porque esse negócio está correndo para todo lado. Agora, doutor, mas a ofensa não é considerada um dano? A ofensa da forma como ele falou, por ter, chamado ela porque ela é negra, por conta da cor da pele dela, enfim, isso, ela não pode se considerar, tipo, ela me chamou de coitada, né? Elas não podem considerar isso, e aí sim falando, eu tive a minha moral, eu fui ofendida. Isso não acontece aqui nos Estados Unidos?
Não, isso não chega a acontecer aqui nos Estados Unidos. Um dos requerimentos que existe para esse tipo de caso, que seria, no caso, uma defamação, né? No caso, a gente teria que demonstrar que houve algum tipo de dano material, certo? Primeiro, o dano material. Aí a gente vai determinar se o dano material foi leve, foi médio ou foi severo. Depois a gente determina se esse dano material ele foi causado por negligência, por malícia ou por dolo, ok? E todas essas coisas entram na fórmula para determinar se existe necessariamente um caso e, principalmente, se houver um caso, qual que seria a punição ou a restituição, a indenização que a vítima receberia. Num caso, eu te dou um exemplo muito, muito fácil. Se, por exemplo, uma dessas moças tivesse um contrato aqui em alguma televisão, ou o que seja, e por causa de algo que uma pessoa, que eu vou e falo, por exemplo, essa pessoa perde o seu contrato, o contrato é cancelado, perde o seu emprego, ou algo assim, ok? Existe um princípio onde essa pessoa ela sofreu um dano, né? E eu posso ser responsável por ter que ressarcir essa pessoa desse dano presente e futuro, se realmente a minha ação foi negligente, foi maliciosa ou foi dolosa. E é o que eu não vejo nisso. É aquela coisa, palavras malditas, palavras mal expressadas. Hoje em dia nós estamos numa sociedade diferente dos nossos pais, né? Onde a gente tenta realmente se policiar no que a gente fala, no que se referir aos outros, mas a gente também tem que ter um pouquinho de casca dura, né? Tem que ter um pouquinho de pele grossa, né? Então, é aquela coisa, se a gente for processar todo mundo simplesmente porque alguém falou algo que nos feriu individualmente, nas nossas emoções, as cortes param, absolutamente param. Eu, por exemplo, teria milhares de processos só eu mesmo contra muita gente que fala muita coisa que não devia a meu respeito, né? Só para a gente deixar bem claro, então, só para deixar bem claro para quem está assistindo, a gente está tratando do assunto aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos. A lei é diferente. No Brasil, a Maju já disse que vai processar ele pelo crime de injúria racial. E a família da Thelma também disse isso. Aí o que aconteceu foi o seguinte, doutor. O Rodrigo foi para a Veja, deu uma entrevista para a revista Veja e falou algumas coisas que eu queria trazer, inclusive, aqui, que também gerou algumas dúvidas, né? Vamos colocar no ar aí um trecho da revista Veja, da entrevista que o Rodrigo deu. Vamos lá. Fui infeliz na forma de dizer, diz Rodrigo Branco, acusado de racismo. Aí ele disse o seguinte, ó, ameaça, calúnia, difamação também são crimes e, infelizmente, as pessoas que estão fazendo isso não mostram a cara, não terão consequências como eu terei. Não posso me matar para satisfazer a maioria das pessoas. Tenho minha vida, vontade de melhorar e uma filha linda que amo. Isso é um trecho da entrevista que ele deu. Aí eu tenho um outro trecho, né, da entrevista dele, que ele explica, na realidade, o que ele quer dizer ali, que ele está recebendo ameaças e as pessoas estão ameaçando ele por conta do que ele disse. E vou dizer, deve ter muita gente falando porque mexeu com um fã de Big Brother. E no Brasil isso é muito sério, é pior do que mexer com a torcida do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, torcida de time, é verdade. Os caras são, sabe, os hooligans, esse tipo de gente. Dá só uma olhada no resto num outro trecho da entrevista que ele deu para Veja. Vamos lá, coloca aí. Ele fala o seguinte, por que falar tantas barbaridades? Aí ele diz o seguinte, olha, eu não sou racista. O que eu quis dizer é que, de fato, que o fato de ser negro não pode encurtar caminhos. Ser branco também não deveria encurtar. Há pessoas competentes em todos os lados. Não gosto da Thelma do BBB como jogadora. Não é por ser negra, eu só não gosto. O mesmo se aplica a Maju. Sei que é uma pessoa maravilhosa, mas não gosto dela como apresentadora. Fui infeliz na forma de dizer e agora tenho de assumir as consequências, disse ele à revista Veja, logo depois de tudo isso que aconteceu. Doutor, depois disso, um monte de gente veio falar assim, aí ó,
porque ele passou por alguns problemas, né, há alguns anos, né, foi preso pela imigração, enfim, eu não sei o motivo do processo, as pessoas também não sabem, ninguém sabe o que aconteceu, ele está por aí. Aí um monte de gente falou assim, olha lá, não conseguiu o green card daquela vez, vai conseguir o green card agora porque está sendo ameaçado de morte. Só um pouquinho, estão pedindo para eu ler um comentário aqui. Caroline Botaro, parabéns pelo renomado jornalismo que vocês apresentam. Esse rapaz passou dos limites, que triste ver essa live dele, desagradável. Edson Marinho, desculpa, doutor, mas a boca fala do que o coração tá cheio, foi racismo, né? Aí a Olivia disse assim, ok, a transmissão voltou ao normal no YouTube, aqui na Carolina do Norte, que bom. Quanto ao racista de plantão, na minha opinião, era só uma manobra, o cara está cavando um green card, tá vendo? As pessoas jogaram nessa situação. Doutor, como advogado de imigração, que as pessoas te conhecem aqui também do programa, sempre está aqui pelo menos uma quarta-feira por mês para falar de imigração, também na quinta, enfim, sempre está aqui para tirar dúvidas. Nesse caso, ele conseguiria um visto especial por dizer que está sendo ameaçado de morte? Eu não consigo ver, eu não consigo enxergar um caminho para isso. É aquela coisa, né, Paulo? Eu falo muito franco com as pessoas e eu gosto de falar para as pessoas, eu posso pedir $1 milhão para você. Não quer dizer que você vai me dar, mas eu posso pedir. Então, a pessoa pode aplicar para um visto desses, mas eu não vejo realmente base para ele ter sucesso. Primeiro, porque essas ameaças são apenas ameaças. São mensagens ou whatever que o rapaz está recebendo. É diferente de você ser ameaçado de verdade, onde existe alguma tentativa de intimidação, onde existe alguma aproximação ou algo assim, ou um atentado contra a sua vida. Aí é algo diferente, ok? E, obviamente, a gente não quer que isso aconteça com ele ou com qualquer pessoa, né? Mas essa é a base da lei, ok? É onde realmente tem um risco verdadeiro, não apenas pessoas que por causa de um time de futebol, como você falou, por causa de um time de Big Brother, as pessoas mandaram mensagens na hora do tá quente e falam, eu vou matar esse cara, eu vou te matar, a hora que eu te pegar eu vou arrebentar, o que seja. Eu já recebi cartas ameaçando de colocarem bombas no meu escritório, entendeu? E não quer dizer que alguém iria colocar uma bomba no meu escritório, né? Foi justamente por causa de expor certas fraudes que estavam acontecendo por aqui. Então, é aquela coisa, eu não consigo ver uma base real para ele pedir qualquer tipo de documentação nos Estados Unidos. Além disso, qualquer tipo de represália que ele esteja acontecendo, ainda por cima, é resultado de algo que ele fez, que foi falar demais, que foi falar muito mal, falar e ser infeliz. Outra coisa, de onde que estão saindo essas ameaças? As ameaças estão vindo dos Estados Unidos ou do Brasil? Ele está nos Estados Unidos. Se as ameaças estão vindo do Brasil, ele tem que demonstrar de onde que são essas ameaças, quem são essas pessoas. Ele tem que demonstrar que se ele retornar para o Brasil, ele não tem condições de obter qualquer tipo de proteção legal do governo. Se for aqui nos Estados Unidos, ele teria que obter, então, a proteção legal das autoridades dos Estados Unidos. A situação é muito complicada em relação a apenas receber ameaças, diferente de um atentado. Então, mas aí é que tá. Agora, quando que um órgão de segurança vai dar segurança para uma pessoa que ocasionou isso, né? Porque, na realidade, ele é agente nessa história, né? Então, fica meio difícil, né? Se a gente for analisar dessa forma, né, doutor? Mas queira ou não queira, as autoridades elas têm uma obrigação constitucional, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, de proteger todo cidadão, independente dele ser culpado ou não de um ato que tenha iniciado toda essa situação. Mas isso é diferente de você, então, a partir disso, obter um benefício migratório. Eu não consigo ver nem base para isso. Até eu ia dizer, no caso, ele pode pedir até uma ajuda para o Itamaraty, se ele quiser, né? Já que ele está aqui, a gente não sabe qual é o status migratório dele, ele pode pedir, por exemplo, uma ajuda para o Itamaraty. Uma dúvida que surgiu agora aqui, as pessoas mandando... Ele pode pedir asilo, doutor? Eu não consigo... Não consigo ver. Eu não consigo ver porque o asilo é um pedido de proteção, de você não ser retornado para o seu país de origem
porque você corre risco de vida ou de dano físico pessoal sério, iminente. Além disso, você tem que pedir o seu asilo no primeiro ano que você entra nos Estados Unidos, a não ser que seja com um juiz de imigração que pode isentar desse requerimento. Mais do que isso, você tem que demonstrar que as autoridades locais, da onde você está pedindo proteção de não ser retornado, não têm condições de proteger você. E aí vem o problema. Nós temos problemas de alguma corrupção, de ineficiência policial, aquela coisa toda no Brasil? Temos, historicamente sempre houve. Mas existe uma polícia, existem leis, existe um sistema que protege o cidadão. E a última coisa é o seguinte, a palavra-chave dos requerimentos de asilo é a palavra país. Não é você não ser retornado para a sua cidade de origem ou para o seu estado de origem. É não ser retornado para o país de origem. E como somos nós que estamos pedindo o benefício, nós que temos que demonstrar que nós não podemos ser retornados para nenhum lugar do país de origem. E olha o tamanho do Brasil. Então é aquela coisa, não pode ser retornado para o Rio de Janeiro ou para o São Paulo, mas por que você não pode ir para o Amapá, ou para o Acre, ou para o Rio Grande do Sul, ou para Rondônia? Você entendeu? Do tamanho que o Brasil é, no caso. Né? E esse é literalmente o maior de todos os obstáculos para o asilo político para qualquer cidadão brasileiro. É o tamanho do Brasil. Doutor Danilo, olha só, as pessoas estão mandando aqui, o Júnior Amaro, não tem essa história de emoções, estamos falando de racismo. É que as pessoas, a gente tem que pensar justamente nessa questão cultural do brasileiro, né? Então, é justamente isso que eu acho que pegou. No Brasil, que sejam tomadas as devidas providências, né? E eu acho que ele vai ficar muito tempo sem pisar os pés lá, porque eu acredito que ele deve ser chamado para ter uma conversa na justiça a respeito das atitudes dele. Segundo, aqui nos Estados Unidos, quem fala demais dá bom dia a cavalo, como minha mãe sempre disse. Né? Então, é tipo isso. Né? No Brasil tem essa história, né, de lugar de fala agora, tá tudo muito acirrado, por conta do próprio presidente que está lá, enfim, tem uma série de coisas. Então, a análise que eu quis trazer aqui para o programa, tá? É justamente essa situação e por isso que a gente chamou o Dr. Danilo, que entende muito disso. Aliás, o Fábio de Mello manda aqui pra gente. Dr. Danilo, muito obrigado por tudo que você tem feito por toda a comunidade brasileira. Em nome da TV e de milhares de brasileiros que nos assistem, fica o nosso grande voto de agradecimento e que o Pai Celeste abençoe você, seus escritórios e toda a sua família. Obrigado Amém. Mesmo, viu, Danilo? Porque é assim que a gente faz. A gente faz ao vivo ainda, né? O que é mais legal. Obrigado, viu, Danilo? Quem sabe faz ao vivo, viu, Paulo? Quem sabe faz ao vivo. Assim. O programa está maravilhoso. Mas realmente o rapaz foi feliz, a gente tem que cuidar o que a gente fala, nós estamos numa nova era, então muito cuidado, o que a gente fala, observações, quando a gente fala ao vivo a gente tem que ter muito cuidado, todo cuidado é pouco. Muito obrigado, Deus abençoe a nossa comunidade e feliz dia do jornalista. Obrigado mesmo. Danilo, obrigado, boa noite e claro que se aparecer algum outro BO por aqui a gente chama.